Boa noite, LDG. É nóis. As mesmas figurinhas tarimbadas de sempre, né? Bom, galera. Meu primeiro protótipo com potencialidade comercial tá pronto. Olha aí. Bom, vocês estão vendo? Deixa eu explicar para quem não conhece ainda esse projeto. Estão vendo essa luzinha piscando com o capacitor ali? Então, esse chipzinho aqui é um NE555, é um oscilador. E eu tenho 8 iguaizinhos a ele, piscando 8 lampadinhas aqui. Não dá para ver piscando por causa da frequência, que é bem alta. A ideia é a seguinte: se eu tiver um termistor ou um sensor analógico qualquer, eu tenho um problema, que se eu vou jogar ele a uma distância grande do Arduino, uma corrente com uma leitura analógica vai ser prejudicada, porque a distância simplesmente vai fazer com que tenha uma perda de corrente, e como eu descobri da forma mais miserável possível, muita interferência eletromagnética. Então, se eu vou ler um termistor desse aqui, é muito fácil ler ele aqui pertinho do Arduino, mas se eu tiver que mandar ele a 5, 10, 20, 100 metros do Arduino, aí acabou, aí não tem leitura que resista, a leitura vai ficar seriamente comprometida. Bom, aí eu já estava trabalhando em multiplexadores, aí eu tive esse problema quando eu estava terminando essa placa aqui, que é um controlador de temperatura, um climatizador para avicultura, para granja de criação de frango. Pô, ele estava bonitinho funcionando. Na hora que eu fui tirar o termistor, que ia ler o LM35, que ia ler a temperatura dele, daqui para levar para dentro do galpão onde ficam as aves, eu percebi que a leitura ficava maluca e aí não havia meios. E aí o pessoal me alertou que tinha esse problema da perda de sinal, da interferência eletromagnética e da perda de corrente, da perda de tensão por causa da distância, né? Mas a principal é a interferência eletromagnética, é muito grande. Qualquer lâmpada que você acender perto do fio que leva o termistor, qualquer lâmpada que você acender perto do fio, vai acabar com o sinal e vai oscilar muito o sinal. E aí já era. Meu projeto de meses ali tinha ido para o espaço. Eu comecei a pesquisar um outro jeito. O E-Shirt insistiu comigo com os cabos blindados. Mas, como eu moro numa região que é difícil comprar tudo, qualquer coisa, e eu não estava... Eu não sei, alguma coisa me dizia o seguinte: olha, tem que ter um jeito mais inteligente, porque eu considerei que o cabo blindado ia ser um complicador, porque ele é difícil de se encontrar, e ele ia ser um complicador no custo do meu projeto. Tá, bom, aí o Almir me veio com essa ideia, que de usar uma frequência ao invés de uma tensão. Bom, aí a ideia era a seguinte: o NE555, ele altera a frequência dele de acordo com, principalmente,
este capacitor e esses dois resistores aqui à esquerda. Bom, mas acontece que o que é mesmo um termistor, um LDR, um sensor em geral, ele não é uma resistência. Bom, aí eu comecei a fazer experiências com NE555, construí um NE555 com duty cycle de 50%, ou seja, o pico e o vale da onda, eles têm exatamente o mesmo tempo, né? E aí a ideia foi a seguinte, eu construí 8, joguei para um multiplexador, no caso esse aqui é o 4051, e do multiplexador lá pro garagino, certo? Bom, e tá aí, vamos ver ele funcionando. Deixa eu só explicar os resistores que eu usei para controlar. O resistor que eu usei para controlar é este aqui, tá legal? E a cada 2 osciladores eu coloquei um valor diferente de resistor para a gente poder ver ele funcionando bem. Então eu só vou, tá aqui o código. Eu vou tirar esse serial flush daqui porque parece que nessa versão do Arduino ele já não existe mais. Vamos salvar. Vamos deixar o meu delay maior para a gente poder visualizar ele. Isso. Vamos compilar. Feito. E vamos olhar aqui a saída na serial. Ó. Aí, quase chegando, deixa eu enquadrar aqui. Beleza. Acho que dá para ver legal. Não, está muito rápido ainda. Vou aumentar esse tempo para meio segundo. Compilar de novo. E aí tá lá, ó. T1 e T2 está ficando na faixa de 600. Seria período, né? T é período, frequência. Então deixa ele chegar aqui no final, que aí eu paro essa câmera. Muito bom. Aí dá para ver lá, ó. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Então são 4 pares. Vocês podem ver, olha. T1 e T2 está ficando na faixa de 260 microsegundos. T2 e T3 T3 e T4 na faixa dos 650. T5 e T6 na faixa dos 1500. T7 e T8 na faixa dos 5.000, 5.500. O que eu percebi, isso aí o Yeshert mesmo tinha já me falado, é o seguinte, é que quando a frequência cai abaixo de 2K, 3K, a minha precisão também começa a cair. Porque o meu período aumenta, como o circuito não é preciso, os valores dos resistores, dos capacitores não são precisos, eu tenho uma variação muito grande. Eu começo a ter
Conforme o meu período aumenta, o período da onda aumenta, a frequência diminui, eu começo a ter uma variação muito grande da leitura. Então, como o resistor aqui no primeiro par de T1 e T2, vamos olhar as frequências, olha lá. F1 e F2 está na faixa de 3K, podem ver que a diferença é bem pequena, olha. É da ordem de 80 Hz. Entre T3 e T4, também está bem pequena. Entre frequência 5 e 6, olha, já passa para 130 Hz. E entre 7 e 8, eu vou fazer um cálculo de porcentagem disso daqui. Eu vou jogar um código aqui para ele me calcular para ele jogar além de frequência 1, para ele me jogar uma diferença entre as frequências 5, entre esses pares, para a gente ter uma noção de quantos por cento está variando essa frequência entre um oscilador e outro. Lembrando que 1 e 2 são exatamente iguais, 3 e 4 também são iguais, 5 e 6 são iguais. Deveriam ser leituras teoricamente iguais, mas elas não são. Mas o que eu estou percebendo é que quanto menor a frequência, ou seja, quanto maior o período, também maior o erro, margem de erro que eu tenho. Eu vou jogar isso num código aqui para a gente ver, galera. Mas o Richard tinha razão nessa. Uma frequência na ordem de 3 kHz seria o ideal. O problema é que isso eu vou ter que resolver ainda, mas isso é parar a aresta, galera. É uma aresta. Isso aí é uma bobagem perto do que a gente fez até agora. Eu teria que manter a frequência dele na faixa dos 3 kHz. Então, para isso, ou eu reduzo, mantenho o meu termistor a no máximo 1K, vamos dizer, numa temperatura de 50 graus, ele teria que estar, de 40 graus, ele teria que estar com 1K. Bom, independente, na temperatura de operação ele teria que ter 1K, na ordem de 1K. Se isso não for possível, aí a solução é reduzir o valor desse capacitor aqui. Como é um capacitor polarizado, eu não encontrei menor do que 0,1 micron. Teria que dar uma pesquisadinha. Mas isso aí é o de menos, galera. Eu vou mandar agora um cálculo de margem de erro para isso aqui. E depois eu vou dar uma olhadinha nos meus videogames, porque eu não sou de ferro. LDG, valeu!